Fala pessoal, tudo bem? Professor Itamar falando aqui. O vídeo de hoje nós iremos falar sobre o sistema de refrigeração de um ar-condicionado split, tá? E nesse sistema nós iremos explicar sobre o sensor de temperatura, o sensor de degelo, iremos falar sobre atuação e também como fazer os testes para saber se esses dois sensores estão funcionando. Então você que não entende nada sobre o seu ar-condicionado e você que já trabalha na área de refrigeração, técnico refrigerista ou técnico em refrigeração, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos passar muitas dicas, tá, legais para que vocês possam executar um serviço de qualidade e com segurança, tá ok? Então senta que lá vem conteúdo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo, eu gostaria apenas de frisar que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que faça sua inscrição, deixe seu comentário, porque isso é muito valioso para o nosso canal. Em se falando de climatização residencial, e abrangendo esse tema que nós escolhemos, que é falar sobre o split, a primeira coisa que vem na mente seria uma indagação: o que é o ar-condicionado split? Ou melhor, o que é o split? A resposta vem logo em seguida. Split é um sistema de refrigeração dividido em duas partes, que é a parte externa, tá? A parte da condensadora, que vai fazer a condensação, e a parte interna, que é a evaporadora, que vai fazer a parte da climatização. Ok? Esses dois sensores, eles estarão conectados, acoplados, por assim dizer, na evaporadora. E cada um exerce uma função totalmente diferente da outra, embora os dois tenham o mesmo valor de resistência, tá? No caso desses dois sensores que eu trouxe aqui para a gente fazer o teste, eles são de 10K, mas alguns ar-condicionados também trabalham com sensores de 5K, tá bom? Isso vai variar da marca, vai variar da capacidade de resfriamento desse ar-condicionado. Se você me perguntar, Itamar, qual as vantagens de um ar-condicionado split? São várias. A primeira, custo reduzido. Mas para isso você precisa saber usar o ar-condicionado. Daqui a pouco eu vou passar uma dica essencial para você que tem esse equipamento em casa e que às vezes usa de forma desordenada, ok? Segunda vantagem, ele pode ser apresentado no formato inverter, que é com um inversor de frequência, Trabalha como se fosse um inversor. Depois eu faço um vídeo falando somente do inverter. Terceira vantagem, o nível de ruído totalmente reduzido. Quarta vantagem, a sua manutenção é muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Você executar limpeza e manutenção em um ar-condicionado modelo split. Uma das indagações que me fazem constantemente é: Itamar, e como funciona o ar-condicionado, Como funciona um split? Pessoal, é muito simples o funcionamento de um ar-condicionado, tá certo? Nós já vimos que ele trabalha com a parte de condensação, a condensadora que fica fora, da sua residência, e a parte de evaporadora que fica dentro da residência para fazer a climatização do ambiente, tá bom? Até aí tudo bem. Só que entre a evaporadora e a condensadora vai existir um elo de ligação que nós chamamos de tubulação frigorígena. Essa tubulação é feita por um tubo mais fino, geralmente se usa o tubo de 1/4, que é por onde o gás vai passar no formato líquido. Uma tubulação mais grossa, dependendo do ar-condicionado, ela pode ser de meia, ela pode ser de 3/8. Essa tubulação mais grossa, ela vai sugar o gás
ele vai no formato líquido, ele expande dentro da colmeia. Quando ele se expande, ele baixa a temperatura. O tubo de ventilação desse evaporador faz a troca de calor do ambiente, o ar ambiente que entra quente na parte superior e sai gelado na parte de baixo do ar-condicionado. Isso em alguns modelos. Nós temos também modelos que os filtros, eles ficam na parte de baixo. Então, o ar entra por baixo e sai por cima. Então, vai depender muito do modelo, se é um piso teto, se é raio-wall ou alguma coisa assim. Bom, o que interessa para nós é, esse gás, ele entra no formato líquido, se expande na colmeia. Quando ele se expande nessa evaporadora, ele chega a ficar com temperaturas bem baixas. Então, corre um risco de que aquela colmeia, ela chegue a congelar. Nesse exato momento, o sensor de degelo, tá? Que é esse mais compridinho, você vê que ele tem um encapsulamento metálico, tá? E ele fica conectado em uma tubulação de cobre, justamente para que esse metal tenha contato com o cobre, que é para o sensor saber o momento que as camadas de gelo estão ficando maiores próxima dele. E para evitar esse congelamento da colmeia, o sensor informa para a placa ativa o seu relé, que desativa o compressor, tá? Então, o sensor de degelo faz isso. Se você tiver um problema, tipo, poxa, eu estou percebendo que o meu ar-condicionado, a colmeia está congelando, tá? Ela congela, durante a noite fica jogando água. Então, pode ser que seja um problema com o sensor de degelo. Pode ser que seja, claro, existem vários outros fatores que fazem isso, mas um dos primordiais é o sensor de degelo. Outro componente interessante que nós temos em refrigeração é o sensor de temperatura. Esse sensorzinho de temperatura, ele já não fica conectado dentro de alguma coisa metálica. Esse já fica acoplado em uma peça de borracha que fica na frente da evaporadora, da colmeia da evaporadora, né? E ele não chega nem a tocar na colmeia, tá? O ar vai passar por ele e esse sensor é quem faz com que o seu ar-condicionado desligue quando atinge a temperatura que você programou e volte a ligar novamente quando essa temperatura que você programou já não exista mais. Quando a temperatura sobe, ele liga indicando que está diferente da programação que você fez. Quando a temperatura ela chega no padrão que você programou, ele desliga o ar-condicionado, ou melhor, desliga o compressor, dizendo, eu já cheguei na temperatura que deveria chegar. Tá? Então, é esse rapaz que faz esse controle. Aí, Otamar, meu ar-condicionado não desliga, ele fica funcionando direto. Algumas atitudes sua até então podem contribuir para isso. Primeiro, aqui no Maranhão nós temos temperaturas altíssimas, tá? Principalmente no período ali de meio-dia até 4h30 da tarde. As temperaturas nossas, elas vão chegar aí a 37, 38 graus, tá? É um erro do operador colocar o ar-condicionado em uma temperatura de 16 graus. O teu ar, ele nunca, tá? Nessas condições climáticas que eu falei, ele nunca vai atingir 16 graus. Então, o sensor que está programado para desativar o compressor com 16 graus, como ele vê que essa temperatura não chega, ele não informa a placa não desliga o compressor. E o teu ar-condicionado vai ficar funcionando direto, ocasionando o que aí para você? Desperdício de energia, consumo excessivo de energia. Então vai uma dica minha para você, pessoal. Aqui no nosso estado,
os ar-condicionados dificilmente vão chegar a 20 graus. Se você programar o seu ar-condicionado para 22, 23 graus, você vai chegar numa temperatura agradável. O teu sensor de temperatura informa a placa que atingiu o nível de programação. A placa ativa o relé que desliga o compressor. E com isso, desligando o compressor, você vai ter uma economia de energia que no final do mês é incomparável com a forma que você está usando agora, onde o teu compressor fica funcionando direto e incessantemente. Com isso também eu posso até, claro, a vida útil do equipamento elétrico, ela é dada em horas de funcionamento. E se o teu compressor funcionar muito mesmo, todos os dias, a vida útil dele vai se reduzindo cada dia que passa. Cada partida que esse compressor dá, cada hora que esse compressor passa em funcionamento, a vida útil dele vai caindo, tá certo? Então, essa era a dica. Não deixe o seu ar-condicionado numa programação de 16 graus. Ele não vai conseguir chegar a essa temperatura. Não chegando nessa temperatura, o que acontece? O compressor não desliga. Compressor não desliga, consumo mais alto de energia, tá bom? Então, segue essa dica que eu acabei de passar para vocês. O que nós vamos fazer agora? Vou mostrar para vocês como se faz o teste. Como falei, esses dois sensores, eles são de 10K. E eu vou mostrar como se testa os sensores para você saber se está em funcionamento ou não, tá ok? Vamos ao teste. Bom, pessoal, para a gente fazer os testes, como o sensor de degelo, ele não vem com esse encaixezinho, tá? Eu geralmente uso uma plaquinha protoboard, tá? Para me dar uma facilidade na hora de testar. Vou colocar o meu multímetro na escala de resistência, tá bom? Como o meu sensor é de 10K cada um, não faz sentido colocar em 2K, tá? Então eu coloquei aqui em 20K. A minha temperatura é 29 graus nesse exato momento. É claro que ele não vai dar 10K. A gente já falou disso em um vídeo que nós temos aqui no canal. Eu já mostro para vocês como faz teste em sensor de temperatura e degelo de geladeira. E a gente já falou sobre isso. Os sensores são programados para me dar a resistência em uma temperatura de 25 graus. Então, se ele é 10K, ele vai me dar esses 10K em 25 graus. Como aqui nós estamos com 29 graus, vai ter uma variação. Então, vamos lá. Vamos medir primeiro aqui o sensor de degelo, tá bom? E você vê, ó, que ele chegou a 8,5 kΩ, quer dizer, 8.500 ohms de resistência. O sensor de temperatura vai ser aproximadamente a mesma coisa. Você toca aqui as pontas de prova, 8,40, muito próximo uma da outra, tá certo? Uma dica para você, técnico: quando for fazer esses testes, evite tocar, tá, nessa parte de metal, para não dar interferência no instrumento. Então você toque na parte emborrachada e não na parte de metal. Agora, eu vou tentar baixar a temperatura dos sensores para você ver como, abaixando a temperatura, a resistência tende a subir. Bom, pessoal, eu utilizando aqui água gelada, né, eu sempre faço isso para mostrar para vocês que quando o sensor está em contato com algo frio, tá? Vou colocar os dois aqui. Caiu a temperatura do sensor, aumenta a sua resistência ohms. Agora nós estamos com a temperatura de 19,3 graus. Olha quanto é que vai me dar de resistência esse sensor. Ó, nós chegamos a 12,90, 13 e subindo, tá? Então você observa
Caiu a temperatura, resistência ohmica sobe. Vamos ver como é que está isso no sensor de temperatura. Foi testado o sensor de degelo, agora o sensorzinho de temperatura. Veja só, resistência subindo também, tá ok? Ele em contato com a água gelada, caiu a temperatura, resistência ohmica tende a subir. E isso a gente comprova, né? Essa teoria a gente comprova na prática. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado você que não tem conhecimento algum na área de refrigeração, e você técnico que ainda tem dúvidas ou tinha dúvidas de como fazer testes em sensores de temperatura e de degelo de ar-condicionado split. Eu mostrei aqui de uma forma bem simples como é que você vai fazer para saber se ele está em funcionamento ou não. Mas para que você possa fazer essas medições de forma correta, você vai precisar ter o termômetrozinho aqui para te indicar uma temperatura X e o multímetro, tá ok? Para que você possa medir a resistência. Não existe um técnico bom sem instrumentos. Então é isso aqui que vai te dar vetores para que você execute um trabalho cada vez mais preciso e cada vez mais de qualidade, tá ok? Então todos fiquem com Deus, até o próximo vídeo.